Olá, pessoa que apertou o play! Esse aqui é o Exagerado, o podcast gerado pela Isa, que sou eu, para falar sobre tudo que a gente gosta, vive, vê e acredita sob uma cosmovisão cristã. No episódio de hoje, você vai me ouvir falar um pouco do que eu assisti na série WandaVision, da Marvel e original Disney Plus, linkando com um dos últimos livros que eu li, chamado O Sofrimento Nunca é em Vão, da autora Elizabeth Elliot. Então, o Exagerado de hoje vai ser uma espécie de resenha de livro misturada com série, mais algumas experiências pessoais que não podem faltar para a gente dar aquela exagerada básica. Tudo isso no intuito de refletirmos a respeito do tema muito sério e importante, sofrimento. Vai ter spoiler da série da Marvel, sim, dos 3 primeiros episódios, e são 9 ao todo. Mas eu acredito que esse papo pode ser útil para você. Então não aperta o pause agora e exagera comigo até o final. Se essa é a primeira vez que você ouve o Exagerado, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Isabela Freixo, autora de ficção cristã, e uma tagarela aprendendo a falar mais do que realmente importa. Então vamos ao assunto, né? O que interessa. Já faz aí mais de um ano que o vírus da Covid-19 chegando, né? E desde então a vida de todo mundo, sem exceção, foi afetada de alguma maneira. E se você está ouvindo esse podcast, é porque você, assim como eu, é um dos sobreviventes da pandemia. E talvez, como muita gente, você perdeu familiares, perdeu amigos. E eu quero me solidarizar com a sua dor, viu? E te dizer que Deus não perdeu o controle durante esse período da história, assim como Ele não perdeu o controle nos anos de Guerra Mundial, por exemplo. Esses males terríveis em escala global não estão fora do plano de Deus e da sua soberania sobre todas as coisas. E Ele continua sendo bom. Eu sei que a tentação de considerá-lo mal nos ronda o tempo todo diante dessas situações que a gente tem enfrentado. E a nossa fé tem sido muito provada. Mas nesse período em especial a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a Bíblia nos diz que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. E é a isso que a gente precisa se apegar. Porque Cristo nos garantiu que no mundo teríamos aflições, mas para não desanimarmos, porque Ele venceu o mundo. O Evangelho não nos promete uma vida sem sofrimentos, mas nos traz a certeza da eternidade com Deus, sem choro e sem dor. Mas a verdade é que ninguém gosta de sofrer. E no seu livro O Sofrimento Nunca é em Vão, a autora Elizabeth Elliot define o conceito de sofrimento como ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Todo mundo já se imaginou uma realidade alterada, tipo, diante do sofrimento, diante daquilo que a gente tem e não queria ter, ou aquilo que a gente não tem e queria ter, a gente muitas vezes acaba imaginando, idealizando uma realidade diferente, onde as coisas seriam do nosso jeito, fantasiando uma vida perfeita para se livrar do sofrimento, pelo menos ali no nosso imaginário. É isso que acontece na série WandaVision. A personagem Wanda, ela faz exatamente isso. Ela usa os seus superpoderes para alterar a realidade e criar um lar inserido em um lugar perfeito, sem nenhuma dor. Ela se apaixona pelo personagem Visão. Isso acontece durante os filmes dos Vingadores. Os dois são heróis, né? São vingadores. E para salvar o mundo, ainda nos filmes, ela tem que matar o Visão. Ela precisa destruir a joia que tá bem na testa do Visão para que o vilão Thanos não tenha todo o poder para destruir o mundo. E aí, ela destruindo a joia, ela também acaba matando o Visão. O Vision, né? Vision é a versão em inglês, eu tô falando Visão aqui, que é mais o português. E antes desse sofrimento, ela já tinha sofrido a perda do irmão gêmeo. Quando eles eram criança, eles viram os pais morrerem num ataque terrorista e cresceram como órfãos. Então, essa é uma personagem que experimentou muito, muito sofrimento. E ela tem muito poder
e ela usa esse poder para criar uma nova realidade na série WandaVision. A série começa de um jeito totalmente diferente. Se você tá acostumado a assistir filmes da Marvel e ainda não assistiu a série, você vai tomar um grande susto nos primeiros episódios, porque o primeiro e o segundo episódio, eles são todo num formato de séries de comédia americanas antigas, da década de 50 e 60. A imagem fica bem quadradinha assim na nossa TV, é em preto e branco, eles estão ali com as roupas daquela época. É uma comédia bem mais leve, como era na época. E aí depois a gente vai ver que é a Wanda que tá fazendo tudo isso com o poder dela. Ela trouxe o Visão de volta à vida, e essa realidade que ela constrói é uma realidade de série de TV americana dos anos 50 e 60, porque era o que ela gostava de assistir, era o que ela idealizava quando criança como algo bom. Ela assistia isso com a família dela e era o mundo perfeito que ela idealizava, então ela cria isso para ela. Só que quando ela cria isso, ela também arrasta outras pessoas para dentro dessa realidade. O Visão não sabe, ela faz com que ele não tenha a memória dele, então ele não sabe que ele morreu, ele não sabe que ele tá ali numa realidade que ela recriou, ele acha que aquilo ali é a verdade dele. Ela cria uma redoma em volta da cidade que faz com que a cidade suma. E ela arrastou pessoas para essa realidade, pessoas reais que viviam nessa cidade e dominou a mente deles para eles serem personagens da série, da vida perfeita que ela queria criar, causando então sofrimento para essas pessoas, porque essas pessoas deixam de ser quem elas são, viver como elas querem viver e passam a ter que obedecer ao poder da Wanda que tá ali sobre a mente deles. Claro que isso é ficção, como eu já falei pra vocês, eu gosto sempre de trazer alguma coisa da ficção pra cá, porque eu acho que a ficção também nos ajuda muito a refletir a respeito da realidade. E aí é muito fácil a gente julgar o que a Wanda fez como uma atitude de vilã. Ela, que deveria ser uma heroína, fez algo que um vilão faria, acabou trazendo tanto sofrimento a outras pessoas só para poder aliviar o seu sofrimento. Se a gente tivesse o mesmo poder de alterar a realidade, será que a gente não faria isso também? Eu já falei aqui no primeiro episódio do podcast que nós somos todos vilões. Nós temos o pecado dentro de nós, lutamos contra isso todos os dias, né? O Espírito Santo nos dá forças para lutar e para viver uma vida que agrade mais ao Senhor. Mas nós temos essa raiz pecaminosa que nós herdamos do nosso pai Adão, e o pecado faz parte do dia a dia, né? Do mundo. E nós estamos sempre sendo tentados e acabamos pecando numa coisa ou outra aqui e ali. E fato é que muitas vezes nós somos levados pelos nossos desejos egoístas. E talvez se a gente tivesse a mesma capacidade de alterar a realidade a nosso favor, talvez a gente fizesse isso sim, mesmo que outras pessoas passassem a sofrer no nosso lugar. A vida real não nos dá esse superpoder de alterar a realidade. Nós então só temos 3 opções, que são: ou a gente se afunda no sofrimento, ou a gente nega o sofrimento, ou a gente aprende com ele. E é sobre esse último ponto que o livro Sofrimento Nunca é em Vão fala. A Elizabeth Elliot, a autora, ela vai falar sobre como o sofrimento é uma das formas que Deus tem para nos ensinar coisas que nós precisamos aprender. Para a gente entender isso e não julgar a autora como alguém que está falando sobre algo que é impossível, você precisa saber o tanto que essa mulher também sofreu. Eu recomendo muito mesmo que você leia o livro, porque o que eu vou falar aqui não chega a 10% de tudo que a Elizabeth Elliot fala nesse livro, tá bem? E se você, como eu, não conhecia essa autora, aqui vai uma mini biografia adaptada do que eu encontrei na internet sobre ela. Bem, a Elizabeth Elliot nasceu em 1926, na Bélgica. Ela era filha de missionários e inspirou muitas seguidoras de Cristo em todo o mundo através das suas experiências como esposa, mãe e missionária. O seu primeiro marido, Jim Elliot, foi morto em 1956 com outros 4 missionários, quando eles buscavam dar testemunho de Jesus entre uma tribo que ficava no leste do Equador. Quando eles chegaram lá, eles foram vistos por aquelas pessoas como ameaça e foram ali mortos, por eles. Alguns anos depois da tragédia, a Elizabeth
voltou com a filha dela ainda pequena para aquele lugar e passou a viver ali entre os membros da mesma tribo, a fim de compartilhar com eles o evangelho e continuar aquela missão. Só aí a gente já consegue olhar e falar quanta coragem, né? Mas claro que a gente sabe que é o Espírito Santo que capacita. Mais tarde, ela foi para os Estados Unidos e deu início ao ministério como palestrante e escritora. Publicou mais de 20 livros que foram traduzidos para diversas línguas e ela faleceu em 2015, depois de enfrentar algumas enfermidades. E o ministério dela continua a influenciar gerações de mulheres ao redor do mundo. E uma coisa que eu preciso mencionar é que ela teve 3 maridos. O primeiro foi assassinado, como eu contei. O segundo morreu com um câncer terrível. Os livros mais conhecidos da Elizabeth Elliot são Através dos Portais do Esplendor, é o título de um. Tem também o Deixe-me Ser Mulher e esse que eu vou falar aqui hoje, O Sofrimento Nunca é em Vão. Eu li a edição de 2020 da editora Fiel em e-book no Kindle Ilimitado. Leia esse livro, tá? É muito bom, sério. Acho que foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano e talvez um dos melhores livros que eu li até hoje depois da Bíblia. Sério mesmo. E eu vou deixar no link da minha bio do Instagram, tanto do @IsabelaFreixo quanto do @exagerado, eu vou deixar lá o link para o livro físico e e-book. Bom, o livro, O Sofrimento Nunca é em Vão, ele tem aí 6 capítulos, umas 90 e pouquinhas páginas, não sei se chega a 100. É um livro curto. É uma leitura que eu recomendo fazer aos poucos, mas é fácil de ler porque é um livro mais fininho, não é tão grande e ela explica tudo muito bem, de uma maneira que a leitura flui. E logo no capítulo 1, que é chamado de A Terrível Verdade, a autora fala sobre o momento em que nos deparamos com as más notícias e o sofrimento então se estabelece sobre nós. Abre aspas. Algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida, é claro, assim como na sua, e eu não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo pelo qual você está passando, mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. E cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas, fecha aspas. Essa parte aqui do não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo pelo qual você está passando, mas posso afirmar, conheço aquele que sabe, foi uma das que mais me impactou na leitura toda, assim. Já me ajudou a ouvir as pessoas de maneira diferente. Porque, assim, eu não sei você, mas eu tinha muito receio de ouvir as dores dos outros e depois não conseguir saber lidar com aquilo que eu estava ouvindo e não saber ajudar, né? Claro que existem níveis e níveis e em muitos casos a gente não dá mesmo nem conta de ouvir e precisa ser um profissional, porque vai saber como direcionar aquilo da maneira correta, mas em muitos casos a gente vai ouvir ali, né, de tristezas dos nossos amigos, coisas que aconteceram com eles e tal. E eu tinha muito receio de ouvir por não saber como falar, não saber o que falar depois para aquela pessoa, né? Só que a verdade é que nenhum de nós, de fato, sabe. A gente tenta se colocar no lugar do outro e precisa fazer isso, né? A tal da empatia. Mas não é tão simples assim, porque a dor do outro é dele, é muito particular. Eu nunca vou conseguir acessar por inteiro o que ela representa na vida dele, assim como a pessoa que está me ouvindo não vai conseguir entender a dimensão da minha dor dentro de mim. E na hora que a gente tá ali do lado de alguém que tá sofrendo, é isso que a gente tem que passar pra pessoa. Olha, eu não sei a sua dor, mas Deus sabe. Ele tá aqui com você, ele é aqui com você, e eu tô aqui. Chora no meu ombro, eu vou te abraçar. Eu entendi que o importante é estar do lado para chorar com quem chora e ajudar a pessoa a lembrar que Deus não perdeu o controle e cuida de tudo. Depois disso, ela vai começar a entrar no fato de que existe uma razão para o sofrimento. Diz que Deus está orquestrando algo. Embora a gente não consiga acessar o propósito de Deus por completo, nós sabemos que Ele é amor. A sua palavra nos garante isso. Então, o sofrimento que Ele nos permite passar não está desconectado do amor que Ele é. E esse amor deseja o nosso bem. Então, permite as nossas dores para nos ensinar coisas mais profundas.
porque ele nos ama demais para nos deixar como nós estamos. Ela usa a fala de outra pessoa para explicar que sem o sofrimento o mundo seria um lugar ainda mais terrível, pois não existiriam as dores que corrigem a tendência humana de se sentir importante demais ou de se gabar em excesso. O homem já é mau por causa da herança do pecado e seria absolutamente intolerável se nunca sofresse. E ela faz uma ligação entre essas dores e os nossos amores, afirmando que se quisermos evitar o sofrimento, nós devemos ter o cuidado de nunca amar nada nem ninguém, pois essas duas coisas, ou seja, o amor e o sofrimento, são inseparáveis. Como é impossível passar por essa vida sem amar nada ou ninguém, também é impossível passar por essa vida sem sofrer. No entanto, a autora afirma que Deus tem um propósito amoroso e pode transformar algo terrível em algo maravilhoso, e por isso o sofrimento nunca é em vão. E ela enfatiza isso no capítulo seguinte, que se chama A Mensagem, começando com uma citação a C.S. Lewis. Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é seu megafone para despertar um mundo surdo. Logo em seguida, usa o exemplo de Jó, para explicar melhor o que ela está dizendo ali, né? A gente sabe, Jó era um homem íntegro e que cria em Deus, e o próprio Deus fala isso dele, né? Logo no início do livro. Mas ainda assim, ele precisava conhecer o Criador de perto. Jó faz centenas de perguntas a Deus, bastante chateado que ele estava ali por causa do sofrimento, né? E aí, no final, depois de todas as perguntas e as coisas que Jó falou ali, Deus vem e começa a falar. E Deus responde às perguntas de Jó com novas perguntas. Deus não, de fato, ele não responde nada que Jó perguntou. Ele só joga mais um monte de perguntas para cima de Jó, e perguntas retóricas, né? Tipo, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Para Jó entender o quanto ele é pequeno e o quanto Deus é grande, o quanto Deus é glorioso. E aí, a Elizabeth Elliot, no livro dela, ela diz assim: Deus responde ao mistério de Jó com o mistério de si mesmo. E isso deu um estalo aqui na minha cabeça, porque é verdade, tipo, Jó tinha ali muitos mistérios diante de si, ele não conseguia entender por que ele estava sofrendo, aquilo para ele era um mistério. E aí Deus vem e responde Jó com o mistério de si mesmo. Deus, ele tá muito acima, muito além de tudo que a gente possa imaginar. Ele criou céu, ele criou terra, ele criou tudo, ele é autoexistente, ele nunca foi criado, ele não tem início, não tem meio, não tem fim, ele é eterno. E isso é grande demais para a gente entender, é um mistério de fato. E Deus vai e mostra isso para Jó, tipo, como que você quer me fazer perguntas? Se eu sou quem eu sou o grande eu sou, como é que você vai me entender? Não dá para você me entender. E ele se revela para Jó, mostrando mais dos seus mistérios e não de fato respondendo as perguntas, mas mostrando para Jó o quanto ele é grande, o quanto Deus é grande. E ainda assim ele se importava com Jó. Jó conseguiu enxergar ali o seu tamanho, né? O tamanho dele mesmo, do próprio Jó. E eu acredito que ele deve ter olhado e falado: caramba, o que eu tô fazendo questionando esse Deus, né? Se ele tem para mim o sofrimento, então que venha. E aqui eu quero destacar outro trecho do livro. Em minhas próprias tribulações e sofrimentos, Deus não me deu explicações. Mas ele veio a mim como uma pessoa, como um indivíduo, e é disso que precisamos. Quem de nós, no pior buraco em que já esteve, necessitou de algo mais importante do que companhia? E é incrível, porque às vezes quando a gente está sofrendo, a gente quer que Deus nos explique mesmo. Por que eu estou passando por isso, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus, ele se apresenta para nós como o nosso companheiro, né? Na pessoa do Espírito Santo, ele se apresenta como o consolador que a gente precisa. Segundo as palavras da autora, ele vem a você e a mim em nossa tristeza e diz: confia em mim, anda na minha presença. É tipo, acalma o seu coração, descansa. Nesse sofrimento eu tô com você, eu te carrego nos meus braços.
e vou te levar até o final. Calma, que eu tenho um propósito em tudo isso. Ela vai tratar, então, do tema aceitação no capítulo seguinte. Elizabeth fala sobre o fato de que os pilares da fé cristã estão todos embasados em mistérios. Criação, redenção, encarnação, crucificação e ressurreição são mistérios que nós aceitamos em fé, mediante o agir do Espírito Santo em nós. Nada disso é explicado de outra maneira que não envolva milagre. Nós não explicamos, apenas afirmamos que Deus é Deus. Como é que a gente explica quem é Deus? Não dá para explicar quem é Deus, a gente diz, Deus é Deus. De igual modo, nós afirmamos que Deus nos ama. E ainda que a gente não entenda o porquê do sofrimento, seguimos aceitando e afirmando que Ele é bom, que Ele nos ama. A nossa fé não é um sentimento, e sim uma obediência à vontade de Deus. Eu curvo a minha vontade e os meus desejos diante de Deus. E de forma prática, a Elizabeth ela dá um ensinamento brilhante no livro, que é a frase assim, faça a próxima coisa. Vem um sofrimento muito grande, a nossa vontade é deitar na cama e ficar ali, não fazer mais nada, só que a vida tem que continuar. Aceite que Deus cuida de você, te ama e sabe o que faz. Então, faça o que você pode enquanto Ele está cuidando de você. Confie nele e vá fazendo as próximas coisas, crendo que Ele está cuidando daquilo que você não pode fazer. Levante-se e faça a próxima coisa. Deus vai te dar a porção necessária da sua graça, da graça dele, para cada dia, para cada situação, para cada próxima coisa, porque a vida e as necessidades diárias não param em meio ao sofrimento. Você ainda tem que comer, você ainda tem que trabalhar, você ainda tem que dormir, então faça a próxima coisa. Ela vai então abordar o tema da gratidão. E uma frase que eu destaquei entre tantas que ela usa nesse capítulo foi, abre aspas, não sou um tipo diferente de cristão por ser mulher, mas certamente devo ser um tipo bem diferente de mulher por ser cristã. Aqui ela começa então a falar que a nossa reação às experiências ruins é que vão transformar a nossa vida. Não são as experiências que nos transformam de fato, mas é a nossa reação a tais experiências. É contra a nossa natureza pecaminosa dizer obrigada, Senhor, em meio ao sofrimento e pelo sofrimento. Mas o Espírito Santo nos ajuda a enxergar o agir de Deus e então sermos gratas em todo o tempo, por crermos que Ele, o Senhor, permanece no controle de tudo e que nós repousamos em seus braços amorosos e graciosos. Ele é bom e seu amor dura para sempre. Passar pelo sofrimento com ações de graça, colocando sim a nossa súplica, o nosso pedido para que isso termine diante do Senhor, mas já agradecendo antecipadamente para que nosso coração seja livre de toda ansiedade e declarando que nós confiamos nele. E aqui eu quero compartilhar uma experiência dos últimos dias. Estou num propósito de oração com uma amiga que está passando por um momento de sofrimento muito difícil. E o Senhor me levou ali ao Salmo 136, onde o salmista deixa registrado que nós temos que dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. E essa frase é repetida ao longo de todo o Salmo várias vezes. Então, o amor do Senhor dura para sempre, mesmo que a gente esteja passando o pior momento da nossa vida. Nós estamos inseridos nesse plano de eternidade. Nossa vida não é só isso aqui. E aí eu te convido a você depois ir lá no meu Instagram. Você vai ver um post que está escrito assim, Salmo 136. Foi uma canção que Deus me deu em cima do Salmo, né? Uma melodia ali para colocar nesse Salmo. E eu compartilhei ali um vídeo, ficou de mais ou menos uns 10 minutos, porque eu não canto só a canção, eu compartilhei também da experiência. E eu te convido a ouvir e também usar essa canção para dar graças a Deus aí ao longo dos seus dias, se você quiser. Dar graças a Deus antecipadamente, quando o sofrimento ainda não se foi, é uma arma contra a amargura, contra a ansiedade e tantos outros sentimentos que tentam murchar a nossa esperança. E no capítulo a seguir, ela trata da oferta, sobre nós entregarmos para Deus o que nós estamos sentindo em oração. Deus já conhece tudo o que você está pensando. Antes de você dizer, Ele já sabe o que você está sentindo. Então não seja hipócrita
hipócrita de estar com raiva de Deus e só ficar falando coisas boas sem confessar diante dele o seu sofrimento, o seu sentimento. Mas entregue isso para ele em forma de oferta. Diga, olha, Deus, eu não tô entendendo, eu não tô gostando, mas olha, eu confio em ti, eu sei que eu não dou conta e que o Senhor dá, então toma aqui a minha tristeza. Tá aqui a minha tristeza, tá aqui a minha frustração, eu quero te entregar. E aí nós entregamos para ele e dizemos que descansamos nele. Entregamos a ele dizendo que ele pode usar a nossa dor para fazer o que quiser, inclusive abençoar outras pessoas para que o nome dele seja glorificado, porque de fato é para isso que nós existimos, para a glória de Deus. O último capítulo do livro, ela chama de transfiguração. Ela não usa a palavra transformação, porque segundo ela, transfiguração tem um aspecto mais glorioso. Deus, ele nos transforma no meio do sofrimento. Quando a gente entende que o sofrimento não é em vão, quando a gente entrega o nosso sofrimento a Deus, quando a gente dá graças até por causa do sofrimento a Deus, sabendo que Ele não perdeu o controle. Isso vai nos transformando. Ela diz assim, eu dou as minhas mortes para Ele e Ele me dá a sua vida. Eu entrego minhas tristezas e Ele me dá alegria. Eu entrego as minhas perdas e Ele me dá seus ganhos. Esse é o grande princípio da cruz. E é isso que vai nos transformando. A Elizabeth, ela menciona, a semente que cai no chão e morre, sofre, mas se transforma em algo muito maior, se transforma numa árvore que vai dar frutos, que vai abençoar a vida de outras pessoas. Ela é transfigurada através do sofrimento da sua morte ao cair no chão. Ela termina o seu livro com uma frase que diz assim, abre aspas, não há, de fato, nenhuma obra redentora que jamais tenha sido realizada sem o sofrimento. Fecha aspas. Uau! Eu falei muita coisa aqui sobre esse livro e, como eu disse no começo, não é nem 10% de tudo que você vai encontrar nessa leitura, então eu recomendo demais, leia O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot. Faça esse favor a você mesmo. E é aquilo, né? Nós estamos aí há mais de um ano rodeados de sofrimento em forma de vírus. Um vírus permitido pelo próprio Deus. E no meio de tudo isso, existem muitos outros sofrimentos se abatendo na vida de todo mundo, não é? Ao mesmo tempo que também muitas alegrias. Saber que esses sofrimentos são permitidos pelo próprio Deus, às vezes nos levam a questionar, será que Deus é mau? Não. A Bíblia nos diz que Ele é bom. Eu entendo tudo que Ele faz? Não. Mas eu entendo que até o não dele, até as dores que vêm de Deus, são para trazer vida, são para ensinar, são parte do seu amor por nós. A gente não entende, mas aceita. A gente crê. E que nesse processo não falte louvor a Deus em nossos lábios, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e o sofrimento nunca é em vão. É isso. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui. Então, deixe um comentário lá no meu Instagram, tá? E também é lá no meu Instagram que você vai encontrar no link da bio o link para te levar direto pro livro, tá bem? Eu espero que Deus tenha falado com você mediante essas coisas que eu pontuei aqui, que tenha sido útil para você. E se foi, compartilhe esse podcast com alguém, porque pode ser útil para essa pessoa também. Fique com Deus e, se Ele permitir, a gente se encontra no próximo episódio.